E ontem a Anitta estava belíssima, maravilhosa e poderosa na sua apresentação no programa do Luciano Huck, justamente no dia de Páscoa, né? E reacendeu aí um debate que, na verdade, nem deveria ter existido, que é o direito à expressão cultural e religiosa em um país que se pretende plural e laico. A performance irretocável em estética, conceito, execução, coreografia, maquiagem, figurino, tudo à perfeição. Aquilo ali não foi só um espetáculo musical, foi também um gesto político, ainda que não intencionalmente declarado. Mas a gente sabe como é que a Anitta trabalha. Ela trabalha em todas as bases. E tem que ser assim. E ao trazer os elementos do candomblé para o centro de um dos maiores palcos da televisão brasileira, Anitta escancarou uma ferida antiga: a seletividade do respeito religioso no Brasil. A reação de setores autoproclamados conservadores, marcada aí por indignação performática e discurso moralista, revela muito mais sobre quem critica. Mostra o que a pessoa é e o que ela pensa. Não se trata aí de um incômodo genuíno com a inadequação da data, mas sim a persistência de um racismo estrutural que historicamente marginaliza religiões de matriz africana. Afinal, se a apresentação tivesse referências cristãs, como tantas outras aí já exibidas exaustivamente na mídia, dificilmente a gente veria aí o mesmo alvoroço, o mesmo alarido, o mesmo mimimi. É importante lembrar aqui que essa não é uma novidade na cultura brasileira e nem muito menos nas nossas televisões. Na década de 70 e 80, Clara Nunes levou aí com frequência e naturalidade elementos das religiões de matriz africana, afro-brasileira para a televisão, e especialmente as suas apresentações no Fantástico. Seus números musicais profundamente conectados com orixás, ancestralidade africana, eles eram aguardados. A gente via a chamada do Fantástico na televisão, na propaganda, a gente já ficava na sala esperando, a gente já sabia que vinha coisa maravilhosa ali. A gente aguardava com entusiasmo. Não havia, naquela época, a mesma histeria seletiva que vemos hoje. Ou, ao menos, ela não encontrava aí o mesmo eco amplificado pelas redes sociais. A diferença central aí, talvez, seja no contexto atual. A gente vive um tempo em que vozes antes restritas a determinados círculos, elas ganharam um alcance massivo. E, com isso, preconceitos também foram amplificados. A internet, ao mesmo tempo que democratiza o discurso, ela também escancara ignorâncias que antes permaneciam aí diluídas no anonimato social. O Brasil é constitucionalmente um Estado laico. Isso significa que nenhuma religião deve ser privilegiada ou censurada no espaço público. No entanto, a prática revela um desequilíbrio aí evidente. As religiões de matriz africana continuam sendo alvo de estigmatização, violência simbólica e, não raramente, violência física. Questionar a presença dessas expressões na mídia não é uma defesa da laicidade, é a sua negação. O que a Anitta fez foi dar continuidade a uma tradição de resistência cultural. Não foi ali afirmar que essas religiões existem, resistem e merecem visibilidade. E mais, que podem sim ocupar espaços de destaque sem pedir licença ou se submeter à validação de uma moral dominante. A chamada família tradicional talvez fosse mais produtivo direcionar aí as suas energias para as questões aí que realmente impactam o tecido social, que é desigualdade, violência, educação. Mas enquanto isso não acontece, que continuem falando de Anitta. Adoro com paixão. Ela é uma menina maravilhosa. Porque, no fim das contas, ainda que movidos por indignação, acabam contribuindo para amplificar o alcance de uma artista que, gostem ou não, sabe exatamente como provocar
ocupar espaço e pautar o debate público. E faz isso, convenhamos, com uma competência difícil de ignorar. E não é só competência, é trabalho árduo, é talento, é perseverança, porque ela persevera. A Anitta persevera, é maravilhosa. Mas vamos voltar aqui a um ponto. Quem nos anos 70, nos anos 80, era louco de cancelar uma Clara Nunes? Ah, mas ela se apresentava no Fantástico, o Fantástico era à noite. Quantas apresentações ela fez no programa Almoço com as Estrelas? Aqui eu entrego a idade. Vou até beber um café. Ayrton e Lolita fazia ali Almoço com as Estrelas. Quantos programas ela apresentou com as suas rendas maravilhosas brancas, com seus turbantes, seus colares, suas guias. E ninguém nunca... Búzio, a Morena de Angola, Contos de Areia, O Canto das Três Raças, são músicas que fazem referência direta, não só à religião de matriz africana, mas à religião que a Clara Nunes professava. E tudo tratado com uma camada de respeito e civilidade. Ainda que houvesse ali escondido algum que queria seletividade, mas o respeito era acima de tudo, acima de qualquer coisa. Andávamos na rua, víamos lá as senhoras, filhas de santo, mães de santo, filhos de santo, todos paramentados, todos vestidos, e a gente passava perto deles com respeito, porque foi essa educação que eu tive dentro da minha casa. Passávamos perto ali de algum tipo de oferenda que estivesse numa praça, numa encruzilhada. A minha mãe falava assim, ó, quando for passar, pede licença. E a minha mãe era católica, de não perder missa e de, na época onde morávamos, não existia igreja. E muitas missas católicas foram rezadas dentro da minha casa. E o que a minha mãe ensinava era o respeito. E a gente falava, e as crianças todas do bairro sabiam, porque nós aprendemos na mesma cartilha. Quando passar, pede licença. Quando vê uma senhora vestida com a sua roupa toda paramentada, com a sua indumentária, respeite. Ou, se for uma conhecida, cumprimente normalmente. Cumprimenta. Porque ela está ali, é o momento dela, é a fé dela. E diga-se de passagem, é a minha também. Então, assim, a Anitta estava belíssima, a apresentação foi maravilhosa, e de vez em quando eu cato aqui na internet para ver de novo, porque foi assim. E se você chegou até aqui, comente, por favor, Clara Nunes, minha querida, amo de paixão. Fiquei muito triste quando ela foi embora, mas entendi que era o momento dela, ponto. Então, comente aqui, deixe um like, me ajude a engajar o meu vídeo, a crescer aqui a meu espaço. Obrigada para você que está chegando para me seguir, para me acompanhar. Muito obrigada. Então, vamos continuar aqui nos trabalhos, né? Vamos iniciar os trabalhos. Um grande abraço, fiquem bem.